agregada, tá, no período zero. Tá, então no período 1, dado esse acréscimo no consumo, eu vou ter um outro aumento na demanda agregada, que vai ser exatamente igual ao acréscimo que eu tenho no consumo no primeiro período. Que é do acréscimo da renda do período anterior, né, que é o meu delta na barra. Tá, só que, de novo, né, no primeiro período, eu tenho que ter a condição de equilíbrio no mercado de bens sendo observada. Tá, então, pela condição de equilíbrio, no primeiro período, se a demanda agregada aumentou naquele montante, minha renda também tem que aumentar no mesmo montante. Tá, então, para manter o equilíbrio no mercado de bens, eu tenho que ter um acréscimo do produto, né, no primeiro período, exatamente igual ao acréscimo da demanda agregada nesse período. Tá? Que é, portanto, igual a y menos delta na barra. Tá claro? Eu vou fazer só mais um período para vocês perceberem qual que é o processo de informação que surge. Tá? Vou fazer o período 2, que percebe a regra e generaliza. Então tá, então isso aqui é o que eu coloco no período 1. Então no período 1 eu vou ter um acréscimo do produto igual a esse montante. Tá? O efeito do multiplicador de gastos autônomos você está vendo nessa multiplicação entre CY, número CY vezes a variação dele. Não, o efeito do multiplicador ele vai ser não surge. Né? Ele vai aparecer. O que eu vou mostrar para vocês é que dado esse acréscimo aqui, o acréscimo total na renda positivo vai ser dado por esse período. Tá? E o acréscimo total vai ser a soma do acréscimo no período 0 com o acréscimo no período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá? Eu só vou fazer o período 2 para a gente perceber qual é o processo de formação. Tá? Depois a gente tira no nosso. Tá? Então a gente ainda não chegou no resultado. Tá? Eu estou tendo o resultado. Tá? Então tá, então no período 1 a gente tem esse acréscimo no produto. Então o que vai acontecer agora no período 2? No período 2 é a mesma história. Ou seja, dado que a minha renda aumentou nesse montante, a renda disponível no período 2, então vai ter essa delta de renda disponível no período 2, vai ter que ser 1 menos TY desse acréscimo. Tá? 1 menos TY, o acréscimo de renda do primeiro período. Bem como o acréscimo do consumo. Tá? Então, o acréscimo do consumo do período 2 vai ter que ser CY do acréscimo da renda disponível. Tá? Que é esse aqui. Então, qual que é o padrão? Então, o acréscimo que eu tenho no primeiro período é esse. Sobre esse acréscimo, tá? Eu tenho que multiplicar CY com menos TY. Tá? Então, no segundo período, né, meu consumo aumenta em CY 1 menos TY ao quadrado da variação inicial. A delta na barra inicial. Ah, ou seja, ele aumenta CY vezes 1 menos TY sobre esse acréscimo. Isso também, né, vai ser a variação que eu tenho na demanda agregada do período 2 e a variação que eu tenho no produto, né, no período 2. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, no terceiro período, o que vai acontecer? Tem uma pergunta para vocês.
variação do produto no terceiro período. Quem vai ser o delta Y3? Vai ser esse termo aqui elevado ao cubo vezes a variação inicial. Está no quarto período. Esse termo elevado à quarta vezes a variação inicial. Tá? Então a regra de formação é essa. Então no período N vai ser esse cara elevado a N vezes a variação inicial. Ok? Bem? Então tá, então o que a gente concluiu? O que a gente concluiu é que a variação na rede de equilíbrio, dada essa variação dos casos autônomos, é a soma, né, das variações de todos esses períodos. Tá? Então a variação total em Y vai ser a variação de Y no primeiro período, mais a variação de Y no período 1, mais a variação de Y no período 2 e assim por diante. A variação de Y no primeiro período é a própria variação dos gastos autônomos. Tá aqui. A variação no período 1 é CY1 menos TY do delta a barra, né? Que é esse termo aqui. Tá? A variação no segundo período é esse cara ao quadrado. Tá? E assim por diante. Depois esse cara ao fundo, esse cara ao quadrado. O que a gente obtém? Se eu coloco o delta a barra em evidência, fica com um pouquinho. Os casos todos são delta a barra. Né? Se eu colocar o delta a barra em evidência, eu vou ficar com o termo do tipo 1 mais CY, mais DY, mais CY, 1 menos TY ao quadrado, mais esse ao cubo, 4. Esse termo de colchetes, o que é isso? É uma soma de PG, né? É uma PG. O primeiro termo é 1 e a razão é CY 1 menos TY. E essa soma é uma soma infinita, mas ela está bem definida, né? Porque esse cara aqui é um termo entre 0 e 1. Tá? Então é como se eu estivesse fazendo uma soma infinita de uma PG de razão, né, menor do que 1. Tá? Essa soma converge. E ela converge para onde? Qual que é a expressão que dá a soma do infinito de PG? Na verdade é o primeiro termo, né? É 1. No caso é 1. Então tem o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Vezes esse delta a barra. Tudo bem? Se lembra disso, né? Como vocês fizeram vestibular há pouco tempo, vocês têm que se lembrar dessas coisas. Tá? Então isso aqui é a soma de uma série geométrica. A razão dessa série geométrica é esse termo aqui. Tá? E, portanto, essa soma infinita é o primeiro termo, que é 1 sobre 1 menos a razão, que é 6 vezes 1. Ok? Ah, isso aqui é exatamente o multiplicador. Então, é esse resultado aqui, né? Então, o que o multiplicador mostra pra gente é isso. É dada uma variação nos gastos autônomos. Se eu vario os gastos autônomos em uma unidade, quanto vai variar a renda de equilíbrio? Quanto varia a renda de equilíbrio? Ela vai variar pelo tamanho do multiplicador de gastos. Ok? Esse resultado está aqui. Tá? Então, a variação total na renda de equilíbrio
vai ser multiplicador de gastos vezes a variação que eu faço no gasto no todo. Tá claro para vocês? Então a ideia de gasto, a ideia de multiplicador é esse processo, né, de multiplicação, né, da renda, de criação da renda, dado uma alteração dos gastos ao todo. Então, se os meus gastos ao todo aumentam em uma unidade, o meu produto de equilíbrio aumenta em mais do que uma unidade. Ele aumenta exatamente pelo tamanho, né, do multiplicador de gastos. Ok? Tudo bem? Então, deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Deixa eu só fazer um outro resultado. Que é o resultado que tem a ver com a inclinação da IS, né? Que é isso aqui, que é essa expressão que está aqui. Bom, pensando primeiro o seguinte, né? A gente, em economia, a gente tem essa mania de fazer os gráficos meio invertidos, né? A gente coloca assim, a quantidade, nesse caso é o Y, e aqui o preço, nesse caso a taxa de juros. Então, eu escrevi, né, a minha IS, né, a expressão da minha IS, né, que eu apaguei, era o inverso, né? Eu escrevi o Y como sendo uma função de R. Tá? Então, de fato, isso que a gente, essa derivada que, na verdade, ela é o inverso dessa inclinação. Porque a inclinação dessa curva aqui, ela, na verdade, ela é dr sobre dy. Então, a gente, em economia, a gente tem essa mania, né? A gente tem a mania de fazer os gráficos todos invertidos. Que a gente escreve uma expressão, eu escrevi o y como função do r, daí na hora de fazer o gráfico eu coloco isso nesse eixo, o r nesse outro. Então tudo isso para dizer que de fato, a inclinação da IS, no fundo, o valor quantitativo dessa inclinação é o inverso desse troço. Então a gente está olhando, porque quando eu coloco essa derivada, a gente está olhando o inverso da inclinação. Então só para escrever, então só para não ficar tão confuso, vamos simplesmente dar a inclinação da IS. Então eu vou escrever assim, a inclinação da IS. Então para mim a inclinação da IS vai ser assim, encontrar quem que é dr de y ao longo da IS. E essa abreviação? Abreviação de investimento e poupança. Tá? Esse é o resultado que eu vou fazer na próxima aula. Na próxima a gente vai ver que eu posso tanto escrever a condição de equilíbrio no mercado de bens como sendo produto igual a demanda agregada, que é o que nós usamos, né? Quando dizer que no equilíbrio no mercado de bens eu tenho que ter investimento igual a poupança. Tá? As duas coisas são inteiramente equivalentes. Tá? Então, o I, né, vem de investimento, né, e o S vem de poupança. Tá? Isso é só para lembrar que no equilíbrio do mercado de bens, a gente tem que ter igualdade entre investimento e poupança. Tá? Que é uma condição alternativa a essa. Então, tá, então eu vou expressar a inclinação da IS dessa forma. Tá? Então, para mim não vai ter ambiguidade. Então, quando eu falar para vocês que tem uma IS muito inclinada, eu vou estar querendo uma IS, né, que é muito em pé, tá? E, portanto, essa derivada aqui vai ser muito elevada. Tá? E quando eu falar para vocês que tem uma IS pouco inclinada, eu vou estar me referindo a uma IS meio deitadona, tá? Portanto, uma IS para a qual essa derivada é baixa. Ok? Só que matematicamente, né, normalmente eu vou só usar aquela regra de cálculo, né, para a gente então que essa derivada aqui nada mais é do que o inverso do que a gente calculou. Tá?
Tá? Seria o inverso de dy sobre dn. Tá? Essa derivada que a gente calculou, é só para não escrever isso várias vezes, vamos escrever isso aqui como sendo esse termo aqui vai ser o multiplicador vezes esse menos A. Só para não ficar escrevendo esse termo de colchetes toda hora, ainda a gente já sabe, né, que esse termo de colchetes aqui vai ser o meu multiplicador. Eu vou escrever essa derivada como sendo multiplicador vezes esse menos A. Tá? De tal maneira, então, o que eu vou chamar de inclinação, né, S, então vai ser esse cara, vai ser o cara 1 sobre menos Azinho vezes multiplicador